Você pode agora parar de ser enganado, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda, desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima. Ele se chama Exu Asas. Há muito tempo atrás, lá bem antes da criação de tudo, este anjo foi expulso do céu, porque Padilha é a mulher do homem lá de cima. Ele é um dos filhos dela. Quando foram banidos, não foi só ele, mas uma leva de filhos dela, cada um teve uma história. E este é um deles. Para vocês terem uma ideia, Exu Asas tinha asas tão grandes, mas tão grandes, que ele conseguia se esconder nelas. De tão claras, ao contrário do que se imagina, o anjo caído teria asas escuras? Não necessariamente. Elas eram tão claras que ele fazia como uma capa, e ele se escondia e passava despercebido por todos os lugares que ele andava. Ele andava por muitos lugares mesmo, por muitas dimensões, na verdade. Era assim que ele conseguia se esconder. A história é tão antiga que, se vocês perceberem, quando Iemanjá Sobá teve seu filho tomado e destruiu todo mundo, ela destruiu tudo que fosse em terra e transformou isso em água. Um grande caos. Quem avisou ela foi ele, Exu Asas. Estava pesquisando para passar para vocês que todos os grandes presságios de caos, um anjo veio anunciar. Nesse caso, Exu Asas. Ele é o anjo do caos. Quando em Gênesis 3 fala que o anjo foi conversar com a Eva, ele foi explicar que ela ia tomar-lhe um golpe da irmã dele, a Lilith, mas ele avisou. Quem não consegue entender muito bem essa história, ou que tem várias interpretações para isso, mas eles perderam o paraíso literalmente. Em Êxodo 3, um anjo falou com Moisés que grande período de labuta, 40 anos no deserto. O homem precisava provar para todo mundo e principalmente para si mesmo e achar uma resposta intrínseca que talvez estivesse dentro dele o tempo todo, mas ele era tão julgado e ele rodou 40 anos sem encontrar nada. Lucas 1:26 diz também que o anjo veio falar com Maria, veio avisar que Jesus viria nascer. Aí você pode dizer para mim assim, mas não foi um caos. Veja, foi um caos sim, porque o homem veio para mostrar tudo que as pessoas não estavam acostumadas a fazer. Primeiramente entenderam que ele estava contra a lei, uma imposta. Quando se fala disso, a gente lembra muito do marxismo, que é uma lei imposta. É um pensamento. Até naquela época, vamos só comentar aqui, aqueles grandes líderes de faculdades e também os ditadores de outras ideias eram proibidos de falar. Então a Igreja Católica mandava assassiná-los. Na época de 1300 mais ou menos. Então ninguém podia entender nada e nem falar nada ou pensar, né? Diferente do que aquilo que era o que eles queriam que eles entendessem. Somente aquilo. Então as pessoas eram limitadas a não visionar. E todos que estivessem lá fora disso, então, eram assassinados. Jesus veio, deu toda essa confusão, porque ele foi entregue à cruz, procurando mostrar o amor a qualquer um, e esse foi o problema dele.
mostrar o amor a qualquer um de forma igual. Então, voltando no Exu Asas, ele sempre veio avisar que o caos ia chegar, como se divertisse com isso, para dizer o contei primeiro, né? Então, quando ele queria fazer essas passagens, como eu disse para vocês, ele fechava aquelas asas maravilhosas, confundia todos e conseguia passear por todos os lados. No reino de Lira, aonde ele aprontou bastante, uma das situações que desestabilizou o reino foi justamente uma passagem dele. E de tanto percorrer e de tanto andar por aí, para os lados do Polo Norte, e as asas dele ficaram congeladas às pontas e ele ficou preso lá por muito tempo. Se você lembrar que lá na Iemanjá-Sobá ela transformou tudo em água, acredito eu que ele pensava que lá era água ainda e ele caiu numa cilada, porque ele precisava ser preso, precisava ser reeducado. E ele permaneceu lá por uns 500 anos mais ou menos, até que ele foi encontrado. Mas quando tiraram ele de lá, então ele tinha perdido a asa, toda a parte de baixo dela, e já não conseguia mais transmutar tanto como fazia. Então, quando Exu Asas foi ao limite do hemisfério, ele foi buscar uma coisa que em transmutações ele tinha escondida, e era justamente o que levaria ele a tomar o trono do irmão. Então, cada vez que ele andava por aí, ele andava fazendo acordos de grandes negociações, porque o objetivo dele justamente era convencer todo aquele povo, né, lá do umbral, para a grande tomada do trono, para que eles pudessem fazer desse mundo daquele um só. Ficou preso todos esses anos, acredito eu que ele conseguiu pensar melhor, né, se entender, se encontrar ou não, e retomar os seus caminhos, mas teve que fazer daí de outras formas, né? Imagina você voltar ele em todos os lugares que ele tinha aprontado. Nessa transmutação de dimensões, Exu Asas conseguiu voar em 700, para vocês terem uma ideia. A gente nem tem conhecimento de tanto, mas em desdobramento é isso mesmo que foi passado. São portais. Como é esse metaverso que eles estão falando agora? Então, são portais dimensionais onde as pessoas podiam estar em outra realidade. Na própria Bíblia também fala que os anjos virão anunciar o Apocalipse. Dentro dessa cultura de estudos, esse é o anjo que toca a trombeta, que tocaria a trombeta anunciando. É um Exu muito raro de se ouvir falar dele. Acredito que hoje nem tenha mais médiuns trabalhando com ele. Mas é um Exu de grandeza, um Exu de grandes caminhos e evoluções, porque pode estar em todos os lugares. Na Quimbanda, tô esperando você iniciar aqui, hein? Você estudar aqui. Tem que estudar comigo, falar comigo. Se quiser, eu te dou um caminho para você entrar agora, de duas formas. Ou você entra como dizimista por no mínimo 17 meses, ou você entra como o parcelamento que eu fiz para outros filhos também, que é 12 vezes de 259. Aí você ganha a proteção da casa e todos os estudos. Aí é por um ano, você fica pagando esse valor sem poder sair. Um compromisso. Se fechar acordo comigo, você começa a estudar amanhã já.